Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, turma? Hoje eu quero conversar com vocês sobre provas discursivas. Quem aí tem medo de prova discursiva? Fala para mim. Coloca aqui no comentário do vídeo se você tem medo de prova discursiva. Eu já tive muito. Vou dividir aqui com vocês a minha história. Eu fiz faculdade de Direito em uma ótima universidade, Universidade Federal do Ceará, e saí com uma boa base, tanto que depois consegui aí passar um concurso de procurador da Fazenda Nacional, dentre outros, né? Mas a verdade é que no aspecto prático, a minha formação universitária deixou muito a desejar. Eu não saí preparado da faculdade para ser um advogado, para ser um juiz, para ser um promotor, nada disso. Por quê? Porque eu só sabia teoria, eu não sabia a prática. Quando eu estava no meu último ano de faculdade, eu me formei em janeiro de 2004, quando foi em janeiro de 2003, eu assumi o cargo de oficial de justiça. Então, esses últimos semestres aí, eu acabei, como se diz, conciliando, pronto, veio a palavra, conciliando a faculdade, os estudos, com o cargo público de oficial de justiça. E na época, a faculdade, o aspecto prático se resumia em uma disciplina de estágio que você fazia. Podia ser uma disciplina de estágio oficial, você fazia parte lá dos grupos da empresa júnior, da assessoria jurídica da própria faculdade. Você podia estagiar em algum órgão público, como uma vara do Tribunal de Justiça, uma vara da Justiça Federal, no Ministério Público, na Procuradoria da República, na Defensoria Pública, ou em um escritório de advocacia privado. No meu caso, como eu exercia uma atividade jurídica, oficial de justiça, bastou eu comprovar as horas de exercício do cargo e eu não precisei sequer fazer a disciplina de estágio. Resultado, eu me formei em Direito, com uma média excelente, mas só sabia redigir certidão de oficial de justiça e auto de penhora e avaliação e depósito, né? Quer dizer, então, imagine o meu desespero quando eu passei na primeira fase do concurso de procurador federal e ali em 2 meses tinha que aprender a resolver provas discursivas. Tá, eu tinha facilidade de escrever, sempre gostei muito de ler, né? Quem é bom leitor costuma ser bom escritor, né? Eu tenho outras atividades paralelas na minha vida que são hobby hoje em dia, mas eu componho música, eu já lancei um livro de poesia, então, assim, essa parte de escrever, para mim, não era uma dificuldade. A dificuldade maior eram os aspectos práticos. Eu sabia os requisitos da petição inicial, mas uma coisa é você saber a teoria, outra coisa é chegar na hora do vamos ver, você pegar lá a sua canetinha e conseguir elaborar uma petição inicial de maneira decente, de maneira eficiente. Uma coisa é você saber quais são os requisitos, o prazo, para quem endereça o mandado de segurança ou o agravo de instrumento. Outra coisa é na hora da prova você conseguir realizar aquilo, né? Então, naquela época, não tinha esse monte de material, essa facilidade que a internet traz hoje. E eu me senti muito angustiado nessa primeira para a segunda fase aí de procurador federal, porque eram poucos os materiais, os livros que ensinavam a fazer peças jurídicas. Eu não tinha a quem recorrer. Ninguém da minha família era advogado, era juiz, era promotor. Então, eu não tinha muito onde buscar esse aspecto prático, essa vivência prática. Então, eu fui confiando na aula do cursinho, né, que eu estava matriculado, e aprendi muito treinando na prática. Papel e caneta na mão. Não adianta, quando você está estudando para aprender a fazer uma peça judicial, você ficar copiando o modelo. Não. Você estuda o modelo, você estuda a teoria, estuda os requisitos, mas você resolve as questões com aquele modelo fechado. Você resolve as questões como se você estivesse na hora da prova. Foi assim que, em pouco mais de 1 mês, eu aprendi a redigir as peças judiciais, né? A teoria, a maior parte dela eu já sabia. Já tinha estudado processo civil, já tinha passado na primeira fase do concurso, que exige um conhecimento razoável, relevante em processo civil. O concurso de procurador federal exige. Mas a prática eu não tinha. E foi possível aprender, né? Foi possível aprender entre a primeira e a segunda fase. Então, o que eu digo para você é, se você não tem
nenhuma habilidade prática, você deve começar a se preocupar com isso. Sim, deve. Mas a redação de peças práticas, ela só consegue ser desenvolvida, né, vou ser até redundante aqui, com a prática, na prática, fazendo, com a mão na massa. E é isso que você vai ter que fazer. Hoje eu não vou falar aqui com vocês sobre a elaboração de peças práticas. Eu não vou ensinar você a elaborar nenhum tipo de recurso judicial ou peça judicial. Hoje a gente vai falar sobre respostas a questões discursivas. Sim, porque nos concursos públicos, concurso de procuradoria, de magistratura, de Ministério Público, via de regra, na segunda fase, na fase subjetiva, as provas, elas contemplam peças jurídicas e questões, perguntas que você tem que responder. Por exemplo, na minha prova de procurador da Fazenda Nacional, eram 2 provas discursivas. Em uma, havia um parecer, era a peça prática, e 3 questões. Na outra prova, era uma outra peça judicial e mais 3 questões para serem resolvidas. Então, o arcabouço, o modelo dos recursos das peças judiciais é muito fácil de encontrar por aí. O que você precisa é praticar esse modelo, esse arcabouço. E quando eu falo praticar, é com papel e caneta, não é no teclado do computador. Na hora da prova, você vai ter que ter papel e caneta. Sua mão vai doer, porque geralmente são 90 linhas, ou 3 páginas, ou 5 páginas para redigir uma peça judicial, e você tem ali poucas horas para redigir uma peça judicial e responder 3 questões. Então, às vezes não dá tempo nem de respirar. Vai doer sua mão, você precisa treinar isso em casa, certo? Para construir a sua estratégia de resolução de prova, chegar no dia da prova já preparada para detonar, para acertar as questões, sem ficar pensando nos detalhes. Ai, será que eu faço isso, aquilo? Será que eu pulo uma linha? Será que eu não pulo? Será que eu coloco o endereçamento assim ou assado? Tem vírgula aqui? Não tem vírgula? Tudo isso você tem que treinar em casa antes. Não vai chegar na hora da prova para passar esse perrengue. Então, treina, mas treina como se fosse no dia da prova. Papel e caneta. Beleza? Passemos agora, então, a falar sobre o que a gente veio tratar aqui hoje. Sobre respostas, resolução, como você deve responder uma prova discursiva para aumentar o seu desempenho, aumentar a sua nota, tá certo? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu vou aqui compartilhar com vocês a minha tela. Vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente possa começar a conversar sobre isso. Vamos lá. Quando a gente está diante de uma prova discursiva, existem alguns modelos de questões que podem ser cobrados. O primeiro desses modelos é o modelo da dissertação aberta. O que é isso? Dissertação aberta é aquela questão que procura avaliar o conhecimento do candidato sobre um determinado instituto teórico, de forma geral. Nesses casos, é crucial que você desenvolva uma habilidade. Essa habilidade é a habilidade de antever os pontos do espelho de correção. Por quê? Porque as questões abertas, elas não te dizem exatamente o que é que vai ser considerado na correção da sua resposta. Elas te fazem uma pergunta de cunho teórico e elas querem que você responda aquela questão, mas elas não te dizem o caminho. Elas não te indicam o que é que você tem que fazer. Então, é nesse momento que você precisa se colocar no lugar do examinador, que você precisa se colocar nos pés do examinador e imaginar, se eu fosse corrigir essa questão, o que eu iria avaliar? Quais seriam os pontos, os critérios do espelho de correção? Então, sempre que você estiver diante de uma questão desse tipo, dissertação aberta, você tem que tentar antever os critérios de correção. E você aumenta muito as chances
de tratar de todos esses critérios e, portanto, pontuar integralmente se você expuser na sua resposta o conceito do instituto cobrado, se você expuser uma eventual discussão, tanto doutrinária quanto jurisprudencial, que exista sobre o tema, se você tratar das espécies e exemplos práticos daquele instituto, espelho, espécies e exemplos, discussão, né, doutrinária e jurisprudencial. Se você tratar das exceções, e se você tratar dos princípios jurídicos relacionados àquele tema. As chances de você conseguir pontuar integralmente, se você tratar desses 5 aspectos na questão, é maior, é muito grande. Tiago, mas como é que é essa dissertação aberta? Um exemplo de enunciado de dissertação aberta seria assim, ó, distinga imunidade e isenção em matéria tributária. O examinador quer que você exponha o seu conhecimento teórico sobre matéria de isenção e imunidade. Você vai dar o conceito de uma, de outra. Você vai dar espécie e exemplos de isenção e de imunidade. Pode, inclusive, apontar os dispositivos constitucionais da imunidade, os dispositivos legais da isenção. Pode falar que, às vezes, a Constituição fala em isenção, mas ela queria falar em imunidade, porque a imunidade é uma isenção constitucionalmente qualificada. Você pode tratar de algum exemplo prático onde existe uma discussão doutrinária ou jurisprudencial relevante, pode mencionar uma decisão do STF sobre o tema, por exemplo, que seja recente e que seja relevante sobre o tema das imunidades. Quer um exemplo? Questão lá das entidades beneficentes de assistência social. Pode trazer exceções, pode relacioná-la com princípios constitucionais tributários. Então, estão vendo? A partir do momento que você se coloca nos pés do examinador e tenta antever os critérios que vão ser considerados na correção da sua questão, você sobe de nível, você aumenta as chances de conseguir obter uma nota muito alta ou até integral na resolução daquela questão, ok? Outro tipo de dissertação que nós podemos ter em provas discursivas é a chamada dissertação com antecipação do espelho mínimo. O que é isso, Tiago? Na dissertação aberta, o enunciado não te mostra quais os aspectos que sua resposta deve conter. Na dissertação com espelho mínimo, ele te mostra um caminho a seguir. Pode até ser que o espelho de correção traga critérios além daqueles que estão no enunciado. Mas aqueles que estão no enunciado obrigatoriamente vão fazer parte do critério de correção, tá certo? Então, na dissertação com espelho mínimo, o próprio enunciado já te indica quais são os pontos que obrigatoriamente você deve tratar na sua resposta. Um exemplo. Imagine um enunciado que diga assim: discorra sobre o lançamento tributário, esclarecendo a sua relação com a obrigação e com o crédito tributário, bem como as espécies de lançamento que existem de acordo com o Código Tributário Nacional. Uma coisa era essa questão de cesse. Fale sobre o lançamento tributário. Aí você ia ter que pensar, o que eu preciso falar sobre o lançamento tributário? Dissertação aberta. Agora não, ela está dizendo, fale sobre o lançamento tributário. Mas eu quero que você fale especificamente, obrigatoriamente, sobre relação entre lançamento e obrigação e crédito tributário, natureza constitutiva, declaratória, como é que é? Quais são as espécies de lançamento que existem, de acordo com o CTN, e aí você vai ter que colocar as espécies, os exemplos, você vai ter que mencionar os artigos de lei, no caso de sua prova, permitir consulta à legislação, e assim você consegue tratar dos pontos obrigatórios, que obrigatoriamente irão constar do seu espelho de correção. Além da dissertação aberta e da dissertação com antecipação do espelho mínimo, as provas dissertativas também podem trazer casos práticos.
Nessa situação, o enunciado descreve um caso hipotético e pergunta ao candidato qual é a solução a ser aplicada. Nesse caso, a banca está avaliando, além do conhecimento teórico em si, o poder de argumentação e persuasão do candidato. Ela quer ver se você consegue, se você tem uma bagagem jurídica suficiente para convencer, para persuadir a parte. Né? Você já deve ter ouvido assim, ó. Numa prova de segunda fase, você tem que se portar como se você já exercesse o cargo para o qual você está prestando concurso. Então, por exemplo, se eu estou prestando concurso para procurador do Estado, numa prova de segunda fase, eu já tenho que me portar como procurador do Estado. Isso é verdade, Thiago? É verdade. Mas você tem que tomar cuidado. Isso é verdade, principalmente quando a gente estiver falando de peças práticas. De um recurso que você vai fazer, de uma contestação, etc. Mas em questões discursivas, apesar de ser salutar que você privilegie o entendimento em prol da fazenda pública, no caso da prova de procurador do Estado, você tem que mostrar para o examinador que você tem conhecimento sobre o assunto. Você não pode só colocar o ponto de vista mais benéfico ao seu cargo e deixar de mencionar que existe uma discussão doutrinária relevante sobre aquele tema, por exemplo. Vou dar aqui um exemplo prático para vocês. Na minha época, na época em que eu fiz concurso para a PFN, há pouco tempo tinha sido editada a súmula vinculante número 8. Súmula vinculante número 8, se você não lembra, se você não sabe sobre esse tema, a súmula vinculante número 8, ela é aquela que diz que é inconstitucional o dispositivo da Lei 8.212, que previa um prazo de prescrição de 10 anos para as contribuições previdenciárias. E por que o STF disse que é inconstitucional? Porque prescrição é matéria geral de direito tributário, e o artigo 146 da Constituição fala que somente a lei complementar pode tratar de normas gerais de direito tributário. E lá no CTN, que é uma norma com status de lei complementar, já existe uma regra que fala que o prazo de prescrição dos tributos é de 5 anos. Então o STF disse, olha, essa lei 8.212, que é uma lei ordinária, não é complementar, ela não pode tratar sobre prescrição e decadência. Então, ela não pode dizer que o prazo é de 10 anos. Não, tem que seguir o prazo da Lei Complementar de Normas Gerais, que é o Código Tributário Nacional, que diz que é 5 anos. Aí, na minha prova, caiu lá. Discorra sobre prescrição e decadência, tendo em conta a diferença de prazo previsto no CTN e na Lei 8.212. Eu, como procurador da Fazenda Nacional, seria muito cômodo para mim defender que o que valia era a Lei 8.212. Eu podia dizer, não, prescrição e decadência não é norma geral de direito tributário, é o Instituto de Direito Civil. A Lei 8.212, ela trata só de contribuição previdenciária, ela não está falando dos tributos em geral. Se é só contribuição previdenciária, não é norma geral. Se não é norma geral, pode ser feito por lei ordinária, portanto, o prazo de 10 anos vale. Se eu colocasse essa resposta, eu não iria acertar. Por quê? Porque apesar de esse raciocínio ser um raciocínio em prol do ente para o qual eu estava prestando concurso, a verdade é que já existia na época um posicionamento fechado, pacífico, inclusive vinculante do STF sobre o tema. Eu poderia até começar dispondo esse argumento, mas desde que eu dissesse, embora entenda que este seria o melhor caminho para tratar do tema, o STF pacificou o entendimento segundo o qual essa norma é inconstitucional e, portanto, é para ser aplicado o dispositivo que trata de prescrição de decadência do CTN com um prazo de 5 anos. Então, veja, essa postura de você assumir a identidade do cargo para o qual você está prestando concurso, ela é válida e relevante, mas ela não pode servir para você se esquivar de tratar das discussões doutrinárias e jurisprudenciais relevantes sobre aquele tema. Se você fizer isso, você vai perder ponto na sua questão. Então, deixe claro que você conhece o tema a fundo, independentemente de se, naquele caso, aquele tema é ou não benéfico para a defesa dos interesses do seu cliente, tá certo? Deixe para assumir uma posição mais parcial, mais incisiva, mais direta nas peças práticas.
Beleza? Passemos, então, a um outro tipo de questão que pode vir na prova discursiva, que é a pergunta direta. O que é a pergunta direta? A pergunta direta, ela também é uma questão elaborada para conhecer o conhecimento. Para conhecer o conhecimento, ficou ótimo, né? Para medir, mensurar o conhecimento teórico do candidato sobre determinado tema. Mas ela faz isso de forma mais incisiva, como o próprio nome diz, de forma direta. Apesar de, em tese, ela exigir uma resposta menos genérica, as observações apontadas para as dissertações abertas, que nós falamos, né, dissertação aberta, dissertação com espelho mínimo, valem para cá. Ou seja, em regra, nas perguntas diretas, você também precisa falar um pouco sobre os princípios, os conceitos, os fundamentos jurídicos, mas você precisa focar no cerne da questão, que é isso que vai ser avaliado com maior profundidade. Então, por exemplo, no seguinte enunciado, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação em que o contribuinte declara, mas não realiza o pagamento, faz-se necessário o lançamento direto pelo fisco? Veja, você pode e até deve falar brevemente sobre o lançamento, sobre o que é o lançamento por homologação, mas não é esse o cerne da questão. Se você perder tempo dando conceito, princípio, instituto jurídico, exemplo, aplicação prática de lançamento e de lançamento por homologação, você vai gastar as 30 linhas da resposta e não vai responder o principal. O principal é necessário o lançamento direto pelo fisco? Então, aqui você vai ter que responder sim ou não, e você vai ter que justificar. Você vai ter que apontar sim, não, por causa da norma tal, por causa da jurisprudência tal, porque o STJ já decidiu assim, porque o STF já decidiu assim, porque tem súmula do STJ sobre o tema, certo? Então, na pergunta direta, é muito importante que você preste atenção a esses aspectos. Pois bem, agora que nós já vimos, deixa eu diminuir aqui só para ficar mais bonitinho para vocês. Agora que nós já, foi demais. Agora que nós já vimos, né, que a gente pode ter esses tipos de perguntas em provas discursivas, além, é claro, das peças práticas, né, nós vamos falar sobre estratégias, dicas, modelos de resposta, coisas que você tem que observar quando estiver respondendo provas discursivas, tá certo? E é agora que você vai anotar aí no seu caderno as coisas que a gente vai falar, para que quando você estiver treinando em casa, você preste atenção nesses tópicos, para no dia da prova, isso se tornar algo automático, você não precisar ficar fazendo muito esforço para seguir essas diretrizes, esses conselhos. Combinado? Vamos lá. O primeiro aspecto que você tem que observar quando a gente está tratando de resposta à prova discursiva é que você jamais, nunca, em hipótese alguma, deve deixar a resposta em branco. Como assim, Thiago? E se eu não sei a resposta? Vamos lá. Primeiro de tudo, lembra que eu falei que você está sendo avaliado também pela sua capacidade de argumentação, pela sua capacidade de persuasão? Pois é, isso não é só em prova jurídica, não. Qualquer concurso público, o candidato está sendo avaliado sob o seu poder de se expressar corretamente. Quando você deixa uma questão em branco, você perde a chance de pontuar minimamente que seja. Até porque, muitas vezes, os concursos públicos, eles trazem uma pontuação separada entre os aspectos materiais, né, os aspectos de mérito da questão, e os aspectos textuais, gramaticais. Na minha prova, por exemplo, de procurador da Fazenda Nacional, as questões valiam 10 pontos, sendo que 7 pontos eram para aspectos jurídicos, 7 pontos, e 3 pontos eram para aspectos gramaticais e textuais. Tinha uma questão lá de direito do trabalho que eu não sabia para onde ia. Então, peraí, eu sou advogado, eu trabalho com teses, eu vou procurar aqui os princípios, os institutos, os fundamentos, vou olhar na Constituição, vou olhar na lei, na consolidação da lei do trabalho,
vou procurar aqui as coisas e vou tentar construir uma resposta que faça sentido. E assim eu fiz. A minha resposta estava absolutamente errada do ponto de vista do mérito. Mas eu ganhei os 3 pontos do ponto de vista textual, da redação, da comunicação, da gramática. A questão valia 10, eu ganhei 3. Esses 3 pontos fizeram muita diferença na minha classificação final, quase 100 posições. Se eu tivesse deixado a questão em branco, eu teria perdido 100 posições. Veja como é importante. Então, não deixe questão em branco, em hipótese alguma, tá certo? Atente para o número de linhas disponíveis e utilize-as com sabedoria. Geralmente, as provas de concurso público trazem lá 20, 30 linhas para você responder. Aí tem candidato que, às vezes, domina o tema, conhece o assunto, mas acha que a questão ali é bobinha e responde em 5 linhas, 6 linhas. Olha, gente, se o examinador te deu 20 linhas, pode ter certeza que no espelho de correção vai estar prevista uma série de critérios que vão exigir que você escreva 18, 19, 20 linhas. É inviável na prática que você consiga atingir todos os pontos do espelho de correção respondendo metade das linhas ou 1/3 das linhas. Não há poder de síntese que torne isso possível na prática. Então, faça aquele exercício, se coloque no lugar do examinador e, se você sabe o assunto, utilize as linhas com sabedoria, utilize o máximo possível do espaço. Não estou falando para você encher linguiça, para você inventar, para você fazer a letra enorme, para você deixar espaço em branco. Não, não é para fazer isso, tá? Mas é para tentar estabelecer aqueles critérios que a gente falou. Fala dos conceitos, dos princípios, das divergências, das exceções, dos exemplos, das aplicações práticas. Só isso aí já dá um monte de linha. As questões de concurso geralmente são 20, 30 linhas. Então, se você tratar de todos esses aspectos, a sua chance de conseguir pontuar em todos os critérios de correção é muito grande, ok? Antes de responder a questão, tente antever os pontos que o examinador exigirá no espelho de correção. Nós já falamos sobre isso, né? Lembre-se de facilitar a vida do examinador. Quanto mais organizado for o seu texto, melhor o ânimo de quem irá avaliá-lo. Eu chamo muita atenção para isso aqui. Na prova objetiva, quem corrige a sua prova, quem corrige o seu desempenho, quem avalia você, é uma máquina, né? Você preenche o gabarito, passa lá na máquina e ele diz quantas estão certas. É assim que funciona. Não é uma pessoa. Mas na prova discursiva, quem corrige as suas questões é uma pessoa. E é uma pessoa como é você. É uma pessoa que se cansa, que às vezes tem dor de cabeça, que às vezes está num dia ruim. É uma pessoa que tem prazos para entregar, que tem problemas pessoais. É uma pessoa que às vezes corrige centenas, milhares de questões no mesmo dia. Então, o que você puder fazer para facilitar o trabalho dessa pessoa, vai ser melhor para você, vai ser melhor para a sua nota. Organize o seu texto. Deixe o seu texto claro. Isso facilita o trabalho do examinador. O examinador adora olhar um texto, bater o olho e dizer, opa, essas ideias aqui estão logicamente concatenadas, isso aqui tudo faz sentido. Opa, beleza, esse cara sabe do que está falando. Muito diferente é aquele cara que faz o texto todo desorganizado, começa a falar um assunto, emenda com outro e tal, e aí o examinador tem que ficar fazendo um exercício de interpretação. Será que ele quis dizer isso? Será que é aquilo? Será que isso aqui cabe no critério de correção e tal? Vai ser muito mais difícil você obter uma boa nota se o seu texto não for organizado. Então, para isso, escreva orações curtas. Dê preferência à ordem direta. Não faça desvios, não faça digressões no seu texto. Utilize parágrafos pequenos, no máximo 5 linhas. Às vezes a gente vai corrigir provas simuladas de alunos em cursos de questões discursivas e tem lá um parágrafo de 12 linhas constituído por 2 orações, cheio de vírgula. Mal dá para entender o que o aluno quis escrever. Escreva de forma simples, como se você estivesse explicando aquilo para uma criança, para uma pessoa que não é da sua área de conhecimento, que não consegue entender aquilo. Faça de forma direta, simples, parágrafos pequenos. Isso facilita a correção. Tanto faz responder com letra cursiva ou letra de forma, né? Isso. Sempre pergunta, Thiago, minha letra cursiva é muito feia, eu posso botar uma letra de forma? Tá? Pode, não tem problema. Só não pode misturar
Começou respondendo com letra cursiva, termina com letra cursiva. Começou com letra de forma, termina com letra de forma. Não mistura uma com a outra. E se você responde com letra de forma, diferencie bem as maiúsculas e minúsculas, beleza? Se cometer um erro, o que é para fazer? Passa um risco em cima da palavra, da frase errada e continua a escrever do lado. Não coloca parênteses, não rabisca tudo, não escreve por cima, não escreve fora da margem, porque nada disso vai ser considerado. Passa um risco apenas e continua a escrever do lado, como se aquela parte errada não existisse. Ok? Evite abreviações desnecessárias, tá? Evite. Abrevie quando for necessário, quando for uma abreviação de conhecimento notório, por exemplo, no âmbito do direito, você quer botar Constituição Federal, você bota CF/88, beleza. Né? A depender do texto, é necessário você fazer isso para que você consiga responder dentro das linhas. Mas se não for o caso, evite. Evite abreviações desnecessárias. E muito cuidado. Não inclua no texto elementos que não constem expressamente do enunciado. Às vezes a pessoa vai lá e coloca lá no texto, não, porque o cidadão X, o fulano, e não tem no enunciado falando cidadão X ou fulano. Às vezes, em provas jurídicas, a pessoa vai lá e coloca a data no final da prova. E não tem dizendo no enunciado que é para falar de data. Então, se não tem, você... peça jurídica, que você precisa, no final da peça, colocar o local e a data, é requisito formal. Você não vai colocar a cidade que você está e a data que você está entregando a peça, a não ser que a questão expressamente peça isso. Se ela não pedir, você vai escrever literalmente local, vírgula, data. É assim. A gente não inclui na prova nada que não esteja previsto no enunciado. E para quem faz provas no âmbito jurídico, né, que as peças judiciais têm que ser assinadas, ou mesmo no âmbito fiscal também, por favor, gente, não assine a sua prova com seu nome. Não coloque nenhum elemento que possa gerar identificação de prova, porque isso é causa de desclassificação do concurso, tá certo? Então, não faça isso. Seguindo essas diretrizes, esse caminho, você vai conseguir se preparar muito bem para a prova discursiva e você vai conseguir responder as questões com segurança. Mas para isso é preciso treinar antes. E aí eu quero falar um pouquinho com você que está se preparando para concursos e que se sente inseguro nesse processo. É muito natural. Né? Tudo que é novidade, que é difícil e que representa um desafio, dá um pouco de nervosismo, de insegurança. E é esse papel de orientar, de indicar o caminho, de dizer, eu já passei por isso, faça assim, vá por mim, confie no que eu estou falando, atue desse jeito, estude dessa forma, treine dessa maneira. Isso é uma espécie de catalisador, de atalho, de catapulta para o seu sucesso. Imagine, é muito mais difícil você escalar uma montanha que ninguém nunca escalou do que você escalar a montanha ao lado de alguém que já escalou aquela montanha 10 vezes. É ou não é? Então, se você sente que precisa organizar mais os seus estudos, se você sente que precisa melhorar a organização da sua rotina, as suas técnicas de resolução de prova, saber o como fazer, você precisa de orientação, eu te convido a conhecer os nossos projetos de mentoria, tá? Me manda um comentário aqui abaixo no vídeo, me manda uma mensagem direta lá no Instagram, @Thiago de Melo, D-I-Melo, tá? Me manda um e-mail, professor Thiago Melo, @yahoo.com.br. Me manda uma mensagem no Zap, tá? Vou deixar aqui o meu número do Zap.
para você bater um papo comigo. Esse projeto de mentoria, o objetivo dele é que eu estenda a minha mão para você e te indique o caminho mais inteligente, mais seguro, mais leve, mais rápido, para que você seja aprovado no concurso que você deseja. Certo? É isso o que eu vou fazer com você. Eu vou caminhar do seu lado para abreviar a sua jornada de preparação. Tornar esse caminho, essa jornada, mais leve, mais tranquilo, mais eficiente. Tá? Que você consiga realizar os seus sonhos de aprovação no concurso público, tendo estabilidade, tendo segurança, podendo dar conforto para você e para a sua família, da melhor forma possível. Então, se você quer minha ajuda aí, entre em contato comigo, que eu tenho muito a contribuir para facilitar a realização desse seu sonho, ok? Sou Thiago Melo, mentor de aprovação, e te espero do outro lado, para a gente trilhar junto o seu caminho até o sucesso. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.